A oferta da viúva, quando pouco nas mãos, se torna muito no céu. E se Deus não estivesse olhando para quanto você dá, mas para quanto fica no seu coração depois da entrega? No templo, pessoas ricas ofertavam grandes quantias. O som das moedas chamava atenção. Tudo parecia impressionante. Mas Jesus desviou o olhar da multidão para uma mulher quase invisível. Uma viúva pobre, com apenas 2 pequenas moedas. Aquela oferta não fez barulho no templo, mas ecoou no céu. Se você já achou que sua entrega era pequena demais para Deus, esta história é para você. Se você já se comparou com outros e pensou, o que eu tenho não é suficiente, prepare-se para ser confrontado, porque naquele dia Jesus revelou um princípio eterno. Deus mede a oferta pelo sacrifício, não pelo valor. Introdução: 2 moedas e um coração inteiro. A oferta da viúva é uma das histórias mais curtas dos evangelhos, mas também uma das mais profundas. Em poucas linhas, Jesus desmonta completamente a lógica humana sobre generosidade, valor e reconhecimento. Enquanto o mundo mede a importância pelo tamanho do que é visto, Deus mede pelo peso do que é entregue no coração. A cena acontece no templo, um lugar de movimento intenso, devoção pública e aparente espiritualidade. Pessoas de posses chegavam com ofertas volumosas, e o som das moedas chamava atenção. Aos olhos humanos, aquelas contribuições pareciam grandiosas, dignas de honra e respeito. Mas Jesus não se impressionava com números, ele observava motivações. No meio daquela multidão, surge uma viúva, socialmente invisível, economicamente vulnerável e religiosamente esquecida. Viúvas, naquele contexto, representavam os mais frágeis da sociedade, sem marido, sem herança garantida e muitas vezes sem proteção legal. Elas viviam à margem, dependendo da misericórdia alheia. Essa mulher se aproxima do local das ofertas, com apenas 2 pequenas moedas. Tudo o que possuía para viver. Para qualquer observador comum, sua oferta seria insignificante, quase irrelevante. Mas para Jesus, ela se tornaria o maior exemplo de fé daquele dia. Enquanto muitos ofertavam do que lhe sobrava, a viúva ofertou do que lhe faltava. Ela não deu uma parte confortável, mas entregou tudo. Sua atitude não foi imprudência, mas confiança absoluta. Ela declarou, sem palavras, que sua segurança não estava no dinheiro, mas em Deus. Jesus então chama os discípulos para observar algo que a maioria jamais notaria. Ele redefine o conceito de generosidade e revela que, no reino de Deus, valor não se mede por quantidade, mas por entrega. Essa história não é sobre dinheiro, é sobre fé, dependência e coração. É sobre o que acontece quando alguém coloca tudo no altar e confia que Deus será suficiente. Contexto bíblico, histórico e cultural. A história da oferta da viúva é registrada nos evangelhos de Marcos 12, e 41 a 44, e Lucas 21, 1 a 4. O episódio ocorre nos últimos dias do ministério terreno de Jesus, pouco antes de sua crucificação. O cenário é o Templo de Jerusalém, o centro espiritual, religioso e econômico da vida judaica. Ali não apenas se adorava, mas também se exercia poder, status, influência. No templo havia um local específico para as ofertas, conhecido como o gasofilácio. Segundo a tradição judaica, existiam 13 cofres em forma de trombeta, onde as pessoas depositavam suas contribuições. As moedas eram de metal, e quanto maior a oferta, maior o som produzido ao cair. Isso tornava a doação um ato público, e muitas vezes exibicionista. Jesus se posiciona estrategicamente em frente ao lugar das ofertas e observa. Esse detalhe é teologicamente profundo. Cristo não observa apenas o culto, mas como o culto é feito. Ele não avalia apenas a prática religiosa, mas o coração por trás dela. As viúvas, naquele contexto histórico, estavam entre os grupos mais vulneráveis da sociedade. Sem um marido para prover sustento e proteção, muitas viviam em extrema pobreza. A lei mosaica constantemente ordenava cuidado especial com viúvas e órfãos, mas na prática, elas frequentemente eram negligenciadas e exploradas, inclusive por líderes religiosos.
A viúva mencionada por Jesus não tinha recursos, influência ou reconhecimento. Suas 2 moedas, provavelmente leptas, a menor moeda em circulação, menos mal, tinham valor comercial. Culturalmente, sua oferta poderia ser vista como irrelevante, quase um constrangimento diante das grandes quantias oferecidas pelos ricos. No entanto, Jesus inverte completamente a lógica cultural e religiosa. Enquanto o sistema valorizava a quantidade, Jesus valoriza o sacrifício. Enquanto os homens viam o montante, Deus via a renúncia. A viúva não deu do que sobrava, deu tudo o que tinha para viver. Esse ato se torna ainda mais impactante quando lembramos que Jesus havia acabado de denunciar líderes religiosos que devoravam as casas das viúvas. Ou seja, em um sistema injusto, aquela mulher ainda escolhe confiar em Deus. O contexto revela uma verdade poderosa. A oferta da viúva não foi apenas financeira, foi existencial. Ela colocou sua sobrevivência nas mãos de Deus, transformando 2 moedas em um testemunho eterno de fé. Reflexão: quando o céu valoriza o invisível. A oferta da viúva nos confronta porque revela um reino que funciona de maneira oposta ao nosso, da energia e do coração. Jesus, porém, não mede a oferta pelo valor absoluto, mas pelo custo que ela representa para quem entrega. A viúva nos ensina que o verdadeiro risco da fé não está em perder recursos, mas em confiar demais em si mesmo. Ela arriscou tudo porque cria que Deus sustentaria seu amanhã. Isso não foi irresponsabilidade, mas dependência profunda. O olhar de Jesus sobre aquela mulher revela que o céu está atento às atitudes mais simples, feitas com fé verdadeira. O que é pequeno aos olhos humanos pode ser grandioso aos olhos de Deus. A pergunta que permanece não é quanto eu dou, mas quanto eu confio, porque no reino de Deus, o invisível sempre tem mais valor que o visível. O templo, as trombetas e o olhar de Jesus. O templo de Jerusalém estava cheio. Era um lugar de movimento constante, onde relir, tradição e aparência espiritual se misturavam. Pessoas iam e vinham, algumas movidas por devoção sincera, outras pelo desejo de serem vistas. No centro daquele cenário, havia um espaço reservado às ofertas, onde moedas caíam nos cofres em forma de trombeta, ecoando pelo ambiente sagrado. Os ricos se aproximavam com confiança. Suas ofertas eram grandes, pesadas, barulhentas. O som metálico anunciava generosidade aos ouvidos humanos. Muitos olhavam, admiravam, respeitavam. A contribuição se tornava um espetáculo público, uma demonstração visível de status e religiosidade. Jesus, porém, não estava impressionado. Ele se sentou em frente ao local das ofertas e observava atentamente. Seu olhar não buscava quantidade, mas verdade. Enquanto todos viam moedas, Jesus via corações. Ele discernia intenções, motivações e níveis de entrega. No meio daquele fluxo de pessoas, uma viúva se aproximou discretamente. Não havia alarde, nem expectativa. Sua presença quase passou despercebida. Ela não carregava sacolas, nem possuía moedas suficientes para chamar a atenção. Sua vida já era marcada pela invisibilidade. Em suas mãos, apenas 2 pequenas moedas. Elas representavam tudo o que possuía para viver naquele dia. Nenhum plano B, nenhuma reserva escondida. Apenas fé. Ao depositá-las no cofre, não houve som significativo, nem olhares curiosos. Apenas um gesto simples, quase silencioso. Mas no céu, aquele momento foi registrado. Jesus viu o que ninguém viu. A oferta da viúva não foi medida pelo valor monetário, mas pelo custo pessoal. Enquanto muitos davam do que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Jesus então chamou seus discípulos. Ele queria que eles aprendessem a enxergar como o céu enxerga. O reino de Deus não se impressiona com o excesso, mas com a entrega total. Aquele gesto simples carregava um ensinamento eterno. A viúva seguiu seu caminho, talvez sem saber que sua atitude se tornaria exemplo para gerações. O templo continuou cheio.
as moedas continuaram caindo. Mas naquele dia, o maior ato de adoração não fez barulho apenas. Tocou o coração de Deus. 2 moedas. Uma decisão e uma fé radical. A viúva caminhava lentamente em direção ao local das ofertas. Cada passo carregava o peso da realidade que ela conhecia bem. Escassez, incerteza e dependência diária. Em suas mãos, 2 pequenas moedas não representavam apenas dinheiro, mas sua própria sobrevivência. A decisão que ela tomaria mudaria tudo. Ainda que ninguém percebesse, ela poderia ter guardado uma moeda. Humanamente, isso seria sensato. Ninguém a condenaria por isso. Afinal, Deus entenderia sua pobreza. Mas a fé daquela mulher não buscava justificativas. Buscava entrega. Ela não se aproximou do altar para cumprir um ritual, mas para expressar confiança. Ao observar os ricos ofertando grandes quantias, a viúva não se comparou. Não se sentiu diminuída. Sua fé não dependia do que os outros faziam, mas do que ela cria sobre Deus. A comparação mata a fé. A confiança a fortalece. As 2 moedas caíram no cofre quase sem som. Um gesto simples, rápido, silencioso. Mas aquele instante carregava um peso eterno. Ao entregar tudo, a viúva declarou que Deus era mais seguro do que qualquer recurso material. Sua fé ultrapassava a lógica humana. Ela não sabia como seria o dia seguinte. Não tinha garantias, promessas visíveis ou planos concretos. Ainda assim, escolheu confiar. A fé verdadeira não exige explicações. Ela se manifesta na obediência. Jesus observava. Seu silêncio era aprovação. Ele sabia que aquela oferta não era pequena, mas total. A viúva deu tudo o que tinha, não para impressionar homens, mas para honrar a Deus. Aquele ato revelou uma fé madura, forjada na escassez. Quem pouco tem, e ainda assim confia, entende algo profundo sobre Deus. Ele é suficiente. A viúva não ofertou por abundância, mas por dependência. Ao sair do templo, ela continuava invisível aos homens, mas honrada no céu. Suas 2 moedas se tornaram um sermão vivo, ensinando que a maior fé nem sempre é a mais barulhenta, mas a mais rendida. O contraste entre o muito e o tudo no mesmo espaço sagrado. 2 tipos de entrega coexistiam. De um lado, homens e mulheres com abundância, ofertando grandes quantias. Do outro, uma viúva pobre, entregando tudo o que possuía. O contraste não estava apenas no valor das moedas, mas na profundidade do coração. Os ricos davam do que lhes sobrava. Suas ofertas não afetavam seu estilo de vida, não alteravam seus planos, nem exigiam dependência. Eles continuavam seguros, confortáveis e no controle. Humanamente, suas doações eram impressionantes. Espiritualmente, eram convenientes. Jesus não condenou a oferta dos ricos, mas revelou sua limitação. Dar do excesso não exige fé, apenas organização. A fé começa quando a entrega toca aquilo que nos sustenta. O reino de Deus não se move por sobra, mas por rendição. A viúva, ao contrário, não deu muito. Deu tudo. Sua oferta não foi medida pelo tamanho, mas pela totalidade. Ela colocou no altar não apenas moedas, mas o direito de controlar o amanhã. Seu gesto foi uma declaração silenciosa. Deus, eu confio em ti. Esse contraste expõe uma verdade desconfortável. É possível ofertar e ainda assim não confiar. É possível contribuir e permanecer dependente apenas de si mesmo. A viúva nos ensina que a verdadeira entrega começa quando abrimos mão da falsa segurança. Jesus então afirma algo que desafia toda a lógica. Aquela mulher ofertou mais do que todos os outros. Aos olhos humanos,
Isso parecia impossível. Mas aos olhos de Deus, a matemática é diferente. Ele soma sacrifícios, não valores monetários. O muito dos ricos não custou nada. O tudo da viúva custou tudo. E no reino, o custo revela o valor. Onde há sacrifício, a fé. Onde há fé, a adoração verdadeira. Essa cena nos obriga a olhar para nossas próprias ofertas de tempo, recursos, serviço e coração. Estamos dando do que sobra ou do que realmente importa? Estamos ofertando sem impacto ou com dependência? O contraste entre o muito e o tudo ecoa até hoje. Deus continua procurando não grandes quantias, mas corações inteiros. Por quê? No céu, quem entrega tudo nunca oferece pouco. Uma oferta que ecoa na eternidade. A viúva saiu do templo sem aplausos, sem reconhecimento e sem promessas visíveis. Para os que estavam ao redor, nada de extraordinário havia acontecido. O culto continuou, as ofertas seguiram sendo recolhidas e a vida no templo seguiu seu curso normal. Mas no céu, algo eterno havia sido registrado. Jesus transformou aquele momento simples em um ensinamento que atravessaria gerações. Ele chamou os discípulos não para mostrar uma grande quantia, mas para revelar um grande coração. A oferta da viúva tornou-se uma referência eterna sobre fé e entrega. O reino de Deus não se move por estatísticas, mas por obediência. A viúva não mudou o orçamento do templo, mas impactou a teologia do reino. Seu gesto silencioso ensinou mais do que muitos discursos públicos. A eternidade valoriza aquilo que o mundo ignora. O que parece pequeno aos olhos humanos se torna grandioso quando nasce da fé. Deus não procura ofertas que impressionem pessoas, mas entregas que expressem confiança absoluta. A viúva confiou sem garantias. Ela não tinha promessas específicas, contratos ou segurança futura. Sua fé não estava condicionada a resultados imediatos. Isso revela maturidade espiritual. Confiar em Deus, mesmo quando não se sabe como Ele irá agir. Jesus não prometeu riqueza à viúva, mas garantiu algo maior: honra eterna. Sua história foi preservada nas Escrituras, enquanto os nomes dos ricos daquele dia se perderam no tempo. Quem entrega tudo a Deus nunca perde. Ganha um testemunho que ecoa para sempre. Essa oferta também expõe a injustiça de um sistema religioso que explorava os frágeis. Ainda assim, a fé da viúva não estava no sistema, mas em Deus. Sua entrega foi um ato de resistência espiritual e confiança radical. Hoje, sua história continua confrontando corações. Em cada geração, Deus procura pessoas dispostas a confiar mais em Ele do que em recursos. A oferta da viúva ecoa na eternidade, porque nasceu de um coração totalmente rendido. Quando pouco nas mãos Sergipe torna muito no céu. A lógica do céu é inversa à lógica da terra. No reino de Deus, o valor não está na quantidade, mas na entrega. A oferta da viúva revela esse princípio com clareza absoluta. 2 moedas, quase sem valor monetário, tornaram-se um dos maiores ensinamentos de Jesus sobre fé e generosidade. Quando a viúva colocou tudo o que tinha no altar, ela não empobreceu espiritualmente. Ela se enriqueceu em fé. Sua atitude revelou que confiar em Deus é mais valioso do que qualquer segurança material. O pouco, nas mãos humanas, é insuficiente, mas o pouco, nas mãos de Deus, se torna suficiente. Jesus não multiplicou aquelas moedas como fez com os pães e peixes. Ainda assim, Ele multiplicou o impacto daquele gesto. Isso nos ensina que nem toda multiplicação é material. Algumas multiplicações são espirituais, eternas e transformadoras. A viúva nos mostra que fé não é dar quando sobra, mas confiar quando falta. Sua entrega foi uma declaração de dependência total. Ela escolheu acreditar que Deus cuidaria de seu amanhã, mesmo sem ver como isso aconteceria. O céu viu riqueza, onde a terra viu pobreza. Lições de vida. O que a oferta revela sobre o coração. Deus vê o coração. Antes de ver o valor,
A oferta da viúva foi aceita não pelo montante, mas pela entrega total. Deus sempre olha para a motivação. Dar do que sobra não exige fé. Fé começa quando a entrega afeta nossa segurança. Sacrifício revela a confiança verdadeira. Pouco com fé é muito para Deus. O céu não trabalha com a matemática humana. 2 moedas se tornaram uma oferta maior que todas. A confiança em Deus vence a escassez. A viúva não tinha garantias, mas confiou. A fé verdadeira se manifesta mesmo na incerteza. A comparação rouba o propósito da entrega. Ela não se mediu pelos outros. Ofertou com base na fé, não na aparência. Generosidade é entrega, não exibição. O reino de Deus não se move por aplausos, mas por obediência silenciosa. Quem entrega tudo nunca perde o mundo. Pode não reconhecer, mas Deus honra aquilo que é feito com fé. A verdadeira adoração envolve risco. Adorar a Deus de verdade exige confiança total e dependência do céu. Conclusão: quando a entrega toca o céu, a história da oferta da viúva permanece viva porque revela um princípio eterno do reino de Deus. O céu não se move pela quantidade, mas pela entrega. Em um ambiente onde muitos davam para serem vistos, uma mulher deu para confiar. Enquanto o templo ecoava o som de grandes ofertas, foi o silêncio de 2 moedas que chamou a atenção de Jesus. Essa viúva não foi elogiada por ser pobre, mas por ser totalmente rendida. Sua fé não estava no que possuía, mas em quem ela servia. Ela nos ensina que a verdadeira adoração acontece quando colocamos no altar aquilo que nos sustenta, aquilo que nos dá segurança, aquilo que mais valorizamos. Onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Jesus não prometeu retorno financeiro, prosperidade imediata ou reconhecimento público. O que ele fez foi eternizar aquele gesto simples, transformando-o em um dos maiores ensinamentos sobre fé já registrados nas Escrituras. Isso nos mostra que Deus não negocia com nossa entrega. Ele a honra. Vivemos em um tempo em que a fé muitas vezes é medida por resultados visíveis. A história da viúva nos chama de volta ao essencial. Confiar mesmo quando não vemos, entregar mesmo quando dói, obedecer mesmo quando ninguém está olhando. A fé que agrada a Deus é aquela que se manifesta no secreto. Essa narrativa também nos convida a reavaliar nossas prioridades. Estamos ofertando a Deus o que sobra ou o que realmente importa? Estamos confiando nele apenas quando temos segurança ou também quando tudo parece incerto? A viúva escolheu confiar quando não havia garantias e por isso seu testemunho atravessou gerações. No reino de Deus, nada que é entregue com fé se perde. Pode não gerar aplausos na terra, mas sempre encontra resposta no céu. A oferta da viúva nos lembra que Deus continua atento às atitudes simples, feitas com o coração inteiro. Que essa história nos leve a viver uma fé mais profunda, menos baseada em aparência e mais fundamentada em confiança. Porque quando colocamos tudo no altar, descobrimos que Deus sempre foi suficiente. Oração. Ensina-nos a confiar. Senhor, Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti reconhecendo que, muitas vezes, nossa confiança está mais no que temos do que em quem Tu és. Perdoa-nos por oferecer-Te apenas o que sobra, por segurar aquilo que deveria estar no altar, por medir nossa fé pelo conforto e não pela dependência. Assim como a viúva, queremos aprender a confiar mesmo na escassez. Ensina-nos a crer quando não vemos, a obedecer quando não entendemos e a entregar mesmo quando parece pouco aos nossos olhos. Que nosso coração esteja completamente rendido a Ti. Arranca de nós todo medo que nos impede de confiar. Quebra toda mentalidade de escassez e substitui por fé viva. Que entendamos que Tu és nossa fonte, nosso sustento e nossa segurança. Orre sempre. Pai, consagramos nossas vidas, nossos recursos, nosso tempo e nosso coração em Tuas mãos. Que tudo o que somos e temos esteja no Teu altar, não por obrigação, mas por amor. Que nossa adoração seja verdadeira,
silenciosa quando necessário, mas sempre cheia de fé. Restaura em nós a alegria de confiar, que não vivamos comparando nossa entrega com a dos outros, mas ouvindo apenas a tua voz. Que cada atitude nossa glorifique o teu nome, mesmo quando ninguém está olhando. Recebe, Senhor, nossa oferta não apenas material, mas espiritual. Recebe nosso coração inteiro, que possamos viver todos os dias, declarando com fé: Tu és suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Quando a entrega é maior que o valor. Se esta história falou com você, não ignore o chamado do Espírito. A oferta da viúva nos lembra que Deus não espera grandezas, mas corações inteiros. Curta este conteúdo se você deseja confiar mais em Deus do que em recursos. Compartilhe com alguém que precisa aprender a viver pela fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, confrontam e transformam. Escreva nos comentários o que Deus falou com você através da oferta da viúva. Em qual área da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Deixe seu pedido de oração. Estaremos intercedendo para que Deus fortaleça sua fé, cure medos e gere uma entrega verdadeira. Que nossa vida ecoe diariamente: Senhor, recebe meu coração antes da minha oferta.